Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo dos contos, né? Dos contos populares. E antes de nós continuarmos o nosso estudo, eu quero lembrá-los, né? Que no dia 15 de agora, de março, vocês precisam entregar o videozinho sobre o livro que vocês estão lendo, né? Então, a tia Dani vai esperar lá no grupo, vocês colocarem esse vídeo, postarem, porque esse vídeo, ele é muito importante para a tia Dani ver se vocês estão conseguindo interpretar bem um livro, né? Então, vocês receberam esse livro, teve alguns que leram em casa, o livro que já tinha em casa, outros que pegaram do colégio, né? Então, vocês vão dizer o nome de vocês, a turma de vocês, o nome do livro, né? Quem foi o autor desse livro e vão contar a historinha desse livro. Não pode passar de 2 minutos o vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. E como vocês vão incentivar uma pessoa a ler esse livro, vocês não podem contar o final, né? Então, só para lembrá-los dessa parte, certo? Gente, então, o que a tia Dani quer que vocês façam agora? Que vocês peguem lá a apostila de vocês, na página 52, para a gente lembrar um pouquinho da história dos dois contos populares que nós lemos em sala. Discutimos, conversamos sobre ele. Então, só para relembrá-los, né, eu quero que vocês acompanhem a leitura aí na casa de vocês, eu vou acompanhar daqui. A Mulher do Piolho. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Entre outras palavras injuriosas, chamou-lhe de piolhento. Mentes, retruca o marido, não tenho piolhos. Tem sim, tem piolho. Esgotada a paciência, o marido batia-lhe, e ela sempre dizer: tens piolhos, piolhos. O marido, enfim, amarrou-a com cordas e desceu-a num poço. Com água pela barba, ela respondia sempre a mesma injúria. O marido fê-la mergulhar, e ela, já sem poder articular palavra, pondo as mãos fora da água, fazia cascar as unhas com o gesto de quem esborracha o asqueroso inseto. Então, gente, veja, né? É um conto popular, né? Falando que a mulher, ela era muito teimosa, né? Embora ela soubesse que o marido dela não tinha piolhos, ela acabava dizendo por quê? Porque ter piolhos é ser chato, né? É ser teimoso, é não compreender, é não querer ceder a alguma coisa, né, que ela provavelmente queria. Então, por isso que eles chamam, né, que piolho incomoda, então o marido incomodava. E o texto 2 era a mulher teimosa, que também tem alguma coisa a ver com, com a parte de piolhos. Ó, havia uma mulher que era muito teimosa e chamava o homem mata-piolhos. Segue-se o homem que não gostava do nome e dizia: mulher, não me chames assim, mas ela teimava. Um belo dia, o homem meteu-a num poço. Mas ela, enquanto ia pelo poço abaixo, ia dizendo: mata piolhos, mata piolhos, mata piolhos. E o homem sempre a fê-la escorregar mais para o poço. Já lhe ia água quase no peito e ela ainda: mata piolhos, mata piolhos. Mata piolhos. Foi mais para baixo, e quando já lhe chegava água à boca e não podia falar, então levantou os braços e com eles só de fora fazia o gesto de quem mata piolhos. Então aqui também, né, tá falando sobre a mulher que é teimosa. Então a gente conversou sobre esses textos, a gente resolveu alguns exercícios, né, da página 54, e aqui nós vamos para a página 55. Então, eu quero que vocês acompanhem e vão registrando as respostas, né, que algumas delas vão ser pessoais, para a gente poder fazer, né, essa interpretação. Então, na questão 6, ele diz assim: você já deve ter lido, ouvido, assistido a muitas histórias, certo? Algumas delas, como é o caso do conto, lidos nesse capítulo, mostram cenas de violência, tal qual sofrida pela mulher teimosa. Como você se sente quando lê histórias em que há atos de violência, sofrimento, morte? O reconhecimento disso pode levar a uma reflexão em que se reconheça a necessidade de combater a intolerância e a violência? Compartilhe suas ideias. Gente, então,
Claro que, né, é um conto popular, mas que se a gente for pensar nesse conto, isso acontece muito. Nós já conversamos isso na sala também, né? Então aqui ele aborda esse tema da violência, mas de uma maneira diferente, né? Mas ali, como que você se sente quando você lê algo que tenha violência? Por exemplo, eu, no meu pessoal, cada um vai colocar o seu. Mas eu, por exemplo, eu fico muito triste. Eu imagino o sofrimento dessa pessoa, né? Eu gostaria de poder ajudar essa pessoa de alguma forma, né? E isso, gente, a literatura traz pra gente. Ela traz essa ideia, essa visão, esse sentimento que nós temos quando nós lemos alguma coisa que não nos faz bem, né? Ó, ele batia na mulher, ele jogava a mulher no poço. Isso é muito violento. É muito violento, mesmo sendo um conto popular, né? Mesmo sendo algo que faz parte da cultura do povo. Então, qual é o teu sentimento quando você vê um ato violento num livro, num filme, numa novela? Porque tudo é literatura, né? Tudo é literatura. Um desenho, por exemplo, tem desenhos bem violentos, um jogo que é violento também, né? Então, a tua qual é o que que essa violência traz para você? O que que ela mexe com qual sentimento teu, tá? Então essa é pessoal, cada um vai escrever lá o seu. Daí a 7 diz assim, ó: leia a fala do contador de histórias Ilan Brennan. Ele diz: precisamos de histórias de verdade, que expressem o conflito e a complexidade da nossa existência. A violência maior está no silêncio, na falta de palavras, naquilo que vivemos, mas não podemos expressar, no que se torna não dito, quando um conto tradicional, por exemplo, é mutilado, extirpando seus conflitos. Há um impedimento que o público, seja adulto ou infantil, se reconheça em seus personagens e que os dramas dialoguem com o leitor, com o que o leitor sente. Então, gente, quando é colocado, né, quando esse autor, esse Labrennan fala que quando eles usam da violência nos contos, por exemplo, ninguém quer tomar lugar daquele personagem. Eu nunca na minha vida queria ser aquela mulher teimosa. E eu tenho certeza que ninguém ia querer ser o homem que judia da mulher, né? Então, é assim, é um fato que eles estão, né, estudando para ver o porquê que eram colocados dessa maneira nos contos. Então, ali a gente tem mais uma partezinha, né, também importante, ó. Ilan Brennan, ao comentar as adaptações de histórias populares, afirma que a violência maior está no silêncio, na falta de palavras naquilo que vivemos. Com esta fala, ele se coloca a favor dos contos como eles são contados, com crueza, ou a favor dos contos politicamente corretos, que são pacificados, em que são retiradas as cenas que podem causar medo ou tristeza nos leitores? Você concorda com ele? Registre o que você pensa sobre isso. Então, gente, essas adaptações, né, que eles fazem nas histórias, então é tentar tornar a história politicamente correta, colocar lá algum ensinamento moral diferente, né? Então, o que que ele quer com isso? Qual é o ideal que ele busca fazendo isso, né? Ele adapta para quê? Para que a literatura tenha o objetivo de formar um leitor crítico em relação aos textos literários, né? Então, eu não preciso ver violência num texto de repente para eu poder compreender que eu não posso ser violento, né? Eu não preciso ver um texto que diz que joga a mulher lá no poço para eu poder entender que eu não posso ser teimoso de repente, né? Então, também uma resposta pessoal, né, gente? Mas quando eles fazem isso, o que que eles querem, né? Eles querem pacificar, de repente. Você concorda com essa ideia que eles dão de você deixar o conto mais, vamos dizer assim, mais tranquilo para a leitura? Eu, por exemplo, concordo. Eu não gosto de ver violência lá nos livros, nos contos e tudo que eu leio. Eu não gosto, né? Eu acho que as pessoas podem aprender sim de uma maneira diferente, né? A gente precisa formar um leitor e esse leitor ele não leia apenas o que está superficial, o que está ali,
né, nas linhas normais. A gente precisa criar um leitor que consiga ler além, né, que consiga ler nas entrelinhas tudo aquilo, certo? Então, gente, essa também é uma resposta pessoal. Se caso vocês tiverem dúvida para resolver, porque né, ela precisa assim de uma interpretação, né, diferente, vocês podem perguntar, tá bom? Que a tia Dani pode responder para vocês daí, tá? Tá. Na página 56 agora. Uma das características de contos populares, como a mulher do piolho e a mulher teimosa, é o humor. Essa história é uma facécia. O que seria essa facécia? Também é conhecida como petranha ou anedota, pelo tom espirituoso. As facécias possibilitam conhecer e discutir costumes de época, comportamentos, regras e mentalidade distintos da moral e da ética atuais. Então, tá explicado, né, gente? Eles usavam isso, é algo mais antigo, né? Mas era a forma que as pessoas compreendiam melhor o que o autor gostaria de ter colocado, certo? Então, na questão 8 diz assim: o que provoca o humor nos contos lidos? Vamos pensar em cada questão. Vejam a letra A. O fato de a violência contra a mulher ser uma atitude comum e engraçada na vida cotidiana? Será, pessoal? Será que eu posso dizer que uma atitude violenta contra a mulher é algo engraçado? É algo que faz parte do cotidiano? Não, né? Não é isso. O humor provocado no texto não é para isso, né? B. O fato de o homem ter tido a ideia de colocar a mulher no poço para convencê-la a mudar de ideia. Isso também provoca humor? Será? Será que eu posso, de repente, achar que jogar alguém dentro do poço é engraçado? Não, não é engraçado, né, pessoal? É violento. Daí o próximo. C. O fato absurdo de a mulher continuar teimando irredutível, mesmo em vias de morrer afogada. Então, o que acontece aqui? Essa questão é a questão certa. Lembram que no finalzinho ela estava com os braços para cima e ela fazia isso aqui com os dedos. Então, isso causa humor. Esse gesto que causa humor. Por quê? Porque o objetivo era dizer que ela era teimosa, né? Então, a letra C. Daí a D. O fato de o homem ter escolhido um belo dia para fazer a mulher teimosa para chamá-lo de piolento. Também não. Isso não é da parte do humor, né? Esse aqui já é mais a parte emocional. Continuando, nós temos ali um trechinho que diz enredo. O que é o enredo de uma história, de um conto? É o esqueleto, né, dessa narrativa. É a história que se desenrola, então é o momento da história que a gente vê se desenrolando. A apresentação de uma situação inicial, né, que é o início da história, depois o conflito que gera uma tensão e que aumenta até chegar ao clímax, que é o final, que é o desfecho, que leva ao desfecho. Após um momento maior de tensão, ocorre o desfecho do conflito e o final da história, que pode ser trágico ou feliz, ou mesmo aberto, ou seja, quando não tem um final certo, quando o leitor pode imaginar esse final. Ali também do ladinho, né, esqueci de falar para vocês, essa palavrinha humor, né, ó, pode ser tanto subversivo, irreverente, revolucionário, anárquico, verdadeiro e libertador, como também óbvio, preconceituoso, reacionário, antigo. Tudo aquilo que provoca riso pode, em maior ou menor grau, ser interditado, não ético e não politicamente correto. Então, aquilo que a gente está falando, né? Usar violência para achar algo engraçado não é legal. Próximo. A questão 9, ainda na página 56, vocês vão ter que preencher este quadro, né? E vocês vão indicar a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho dessas histórias. Por que é importante, gente, nós sabermos fazer isso? Para a gente, quando for produzir um conto, por exemplo, quando formos produzir uma narrativa, nós saibamos colocar da maneira correta. Então, qual seria a situação inicial da mulher do piolho, né? Então, seria o fato da mulher ela gostar de discutir com o marido. Isso é um fato. E da mulher teimosa? Uma mulher que era muito teimosa. Isso é a situação inicial dos dois. Conflito. Na primeira, né, na mulher do piolho, é quando a mulher chama o marido dela de piolento. Ele fica muito bravo com isso. E na segunda, a mulher chama o marido de mata-piolhos, mesmo ele não gostando desse apelido.
Clímax. Qual seria o clímax, assim, o momento crucial da narrativa que a gente não sabe qual será o desfecho? Quando, na mulher do piolho, quando ela é jogada no poço, né? E ela ainda continua dizendo que o marido dela tem piolhos. E da mulher teimosa seria o quê? A mulher jogada no poço também, e chamando o marido de mata-piolhos. E o desfecho, né? Ou o final, que é a mesma coisa. A mulher levanta os braços e faz o sinal de matar piolhos, e no outro a mesma coisa, tá bom? Então, gente, respondam essas questões lá, daí mandem a foto para a tia Dani, né, das atividades ali que vocês precisam fazer para hoje, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham na resolução dos exercícios, podem perguntar, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Beijos, gente! Fiquem com Deus e até semana que vem.